Olá, pessoal, mais uma vez pedindo licença para entrar na casa de vocês, para levar novidades, levar convidados. E hoje eu vou pedir para vocês licença para levar o Dr. Jonas Sebastiani, nosso amigo e convidado há muito tempo aqui em Brusque. Eu acho que desde que nós viemos aqui para Brusque, nós nos afinamos, né, doutor? É verdade. Tanto politicamente quanto socialmente, a gente conversa sobre várias coisas e hoje ele veio justamente para conversar um pouco, me mostrar quem é Jonas. E eu sei que tu é gaúcho, Sim. né? Estás aqui há quanto tempo? 27 anos. Nossa, bastante. Bastante. Mais que eu já. É. Jonas, me conta um pouquinho quem é você? Infância? Quantos irmãos? Natural de onde? Então, eu nasci numa cidade pequena, chamada Sobradinho, no interior do Rio Grande do Sul, na parte central do Rio Grande do Sul. Na época diziam que se a pessoa tivesse uma boa pontaria, desse um tiro bem no meio do mapa do Rio Grande do Sul, acertaria Sobradinho. Mas tem outras cidades que dizem que também têm essa característica. Mas, afinal, é uma cidade pequena, onde meu pai é de lá, minha mãe é de Porto Alegre, e onde eu vivi então minha infância, até os 8 anos de idade. E minha família toda é relacionada à saúde, né? Principalmente meus tios eram médicos. O meu pai é o único dos irmãos que não foi médico, né? Que daí meu avô decidiu que ele tinha que ser, porque naquela época se decidia, né? Ele ia ser farmacêutico, porque precisava de farmacêutico. Todos os médicos precisam de uma farmácia. Aí depois ele também fez direito, para também ajudar as questões relacionadas à parte jurídica do hospital, e acabou também se tornando administrador hospitalar. Nossa! Então ele é um cara que era muito culto, lia muito, né? E aliás, é uma característica do gaúcho, né? pois é. E aí tem então a minha mãe, meu pai Lauro e minha mãe Joyce, que é de Porto Alegre. E aos 8 anos de idade fomos para Porto Alegre, eu e os meus irmãos, na verdade. Com 8 anos você foi a Porto Alegre. Deixa eu coçar aqui. E aí quando nós fomos para lá, porque era hora de ter morar num lugar onde tivesse melhores mais condições de estudo, principalmente. Né? Uhum. Então, os meus irmãos já estavam entrando na época segundo grau, e eu estava na terceira série do primeiro grau. Então, fomos todos para lá para poder ter aquilo que os nossos pais sempre consideraram mais importante, né? Que é a educação. E realmente a maior herança que alguém pode dar são os valores e a educação. Aí depois a pessoa decide o que quer, né? Mas para ter uma possibilidade de ter uma amplitude maior de opções, ela tem que ter capacidade para poder escolher a carreira, né? Sim, porque enquanto é jovem, é criança, é adolescente, não tem noção do que vai enfrentar, né? Então, se não tiver um preparo, uma base, fica mais difícil, né? Sem dúvida. Fica mais complicado. Em Porto Alegre, então, faltou comentar que eu tenho alguns irmãos. Tem a Chica, que é a Maria, que na verdade é adotiva, é a mais velha, e eu diria que ela é minha irmã, que ao mesmo tempo que fez o papel, de certa forma, de mãe, junto com a minha mãe, e é uma irmã a mais amada de todas. Eu posso dizer à frente dos meus outros irmãos, porque eles também acho que devem dizer a mesma coisa. É a única mulher? Aí depois tem a Jéssica, que é advogada, ela já está aposentada, a Judite, que é pedagoga, também está aposentada, o meu irmão Lauro, que é cardiologista, depois eu, médico do trabalho, e a minha irmã, que é ginecologista. Mas hoje atua só... 3 médicos, então. Isso. Não tem muita criatividade na família. Não, pelo menos seguiram os passos, né? Familiares. Porque a gente morava do lado do hospital. Então, nosso quintal era o hospital. Então, isso se tornou uma coisa tão... Vivenciava aquilo. E acabou sendo automático, né? E necessitamos tanto, né? De bons médicos, de médicos que amem a profissão, né, doutor Jonas? Eu acho que isso é muito importante e nada que venha muito fácil é valorizado ou tem realmente valor. Então, estudar para ter uma boa formação, isso em qualquer universidade que seja, principalmente lembrando que a responsabilidade é sobre uma vida. Né? Então, não tem nenhum dinheiro... Não dá para brincar. Dinheiro que pague isso. Né? Então, quem pensa que de alguma maneira vai conseguir ter uma realização financeira ou uma grande prosperidade, nesse momento eu contraindico. Quem tem realmente vontade de ajudar e saber que não vai parar de estudar... Né? Não vai... É um sacerdócio.
A gente diz que tem essa questão, digamos, sacerdotal, mas ao mesmo É. tempo tem que pensar nas questões práticas, né? Sim, O meu avô, por exemplo, é um cara que não tinha visão prática, né? Ele é um cara que queria só servir, né? Até eu não lembro fazia mais por amor mesmo. amor e é uma pessoa que até também viveu uma situação diferente, né? Na época ele dava uma consulta de graça e depois alguém Ganhava uma dava uma galinha, um exatamente. porco. Não tinha o médico que não tivesse um galinheiro, né? É. E aí com isso ganhava verduras, então fazia um escambo quase, né? Sim, é verdade, porque na verdade, morando numa cidadezinha pequena de interior, supria as necessidades, né? Supria. A minha avó é que sempre teve o tino comercial. Então, segundo consta, a minha avó que Ganhava galinha, vendia os ovos. não, ela pegava o paciente na saída, alguns assim diziam, olha, tem que pagar, né? E aí cobrava alguma Ah, coisa. porque ele Senão ele não. cobrava nada, ele não cobrava. Ah, Ele ele não não. cobrava. Aí quando ela começou a cobrar, e aí eles moravam numa casa pequena e tinha um consultório que era de madeira. E aí ela falava pro meu avô que tinha que fazer então um consultório de alvenaria, de material, que se dizia na Sim. época, né? E aí, não precisa e tal. Aí quando ele vê, tem montezinho de tijolos lá, mas que isso? Por que não? O seu Ela paciente que pediu. deu. Ela que comprou. Então ela pegando dinheiro, ela Ela investiu. pegava dinheiro Aí e ela, ela não, mesmo. vamos fazer mais isso aqui e tal. Olha, empreendedora. E quando viu, ela fez um hospital. Ela Isso, construiu um porque hospital. o seu pai puxou a mãe, É, né? pode ser. Na parte da É isso administração mesmo. hospitalar e tal. E aí, tinha um hospital que era bem bacana, referência na região, mas depois os meus tios foram morrendo e também alguns dos irmãos foram embora de Sobradinho e houveram por bem vender o hospital, né? E hoje, lamentavelmente, ele não está tendo aquela mesma função social que tinha antes, né? O que nos entristece. Os médicos hoje, se me permite, doutor, a observação, o senhor não precisa concordar, porque eu sei que a ética médica é muito dura. Estão muito esculachados, né? É uma coisa de louco. Tem médico aí que vai para plantão para dormir, gente. Então não faz medicina, vai fazer outra coisa. Vai fazer curso de experimentador de colchão, pelo amor de Deus. Vai lá, aquela fila imensa de gente precisando, gente sofrendo, e o cara tá dormindo porque pegou plantão noturno. Ah, por favor. Então, acho que tem que ver todos os lados da moeda. Não existe nenhum justificativo para uma conduta dessas, né? Não. Mas, ao mesmo tempo, existem situações que as pessoas desconhecem. Como, por exemplo, eu fui plantonista da Zambuja durante 10 anos. E quando havia uma possibilidade que não era muito comum de não ter ninguém, porque há 10 anos... Bom, mas aí quando não há aí tu é ninguém. até meio que obrigado a descansar para descansar, porque poder... ninguém é de ferro, Não é só doutor. por isso. É porque tu tem que estar pronto para o próximo. Exato, Entendeu? não, até concordo. Então, só assim, não pode pegar e perder um segundo se alguém chama. Não sabe se é gripe, ou se é Agora, uma fratura, ou se é uma parada. exato. Levante imediatamente. Não tem Agora a que se enrolar. pessoa tá lá, faz aquela fila de 20 pessoas esperando. O cara tá fazendo um plantão noturno. Não vai por quê? Porque se tem gente esperando, tem um, tem dois, tem três, tem 10, opa. Eu fazia o seguinte na época, até vou te contar Porque aqui em Brusque já teve um caso. O senhor está aqui há 27 anos, o senhor falou? Sim, sim. Não, aqui nós tivemos um caso de uma médica que foi pega pela reportagem dormindo durante o plantão. Eu não lembro desse caso, mas eu já tive situações em que eu entrei no plantão e a pessoa que me antecedeu dormiu a noite inteira. E aí eu cheguei, o que aconteceu? Algum acidente? Virou um ônibus, tinha umas 15 pessoas esperando nas macas e a pessoa Desrespeito, fechada. eu acho, né? Aí eu tive que atender tudo aquilo que estava uma demanda represada para depois atender os outros que chegaram de manhã. Né? Então, Não é isso desrespeitoso? não é só. Para mim também foi comigo, mas principalmente com o paciente. Mesmo com o colega. Mas principalmente com o paciente. Não justifica, isso é uma Se coisa. uma pessoa já chega num hospital com dor, sensibilizada, né? Porque ninguém vai para o hospital para passear, gente. A minha preocupação é outra também. Essas questões, obviamente, são importantes, mas existem algumas pessoas que querem, de alguma maneira, lacrar, isso que chama. A pessoa quer ter uma visibilidade e aí em cima de alguém que queria um problema. Não, Então, por exemplo, assim. alguém está lá, digamos que alguém chegasse um dia que eu tivesse atendido todas as pessoas, não tinha mais ninguém, e aí eu ia repousar. Descansar. Aí eu quero chegar com uma câmera e dizer que alguém está. Eu estou dormindo. Não, entendeu? olha, eu fui casada, quem não sabe, né? Eu fui casada com um médico plantonista também, né? E fazia traumaortopedia. Então, assim, a gente sabe tudo que acontece dentro de um hospital é extremamente desgastante. Às vezes chega politraumatizado, você tem que se virar nos 50, não é nem nos 30, para poder atender acidentes grandes,
por exemplo, chega aquele monte tudo de uma vez. Você tem que priorizar quem está pior primeiro. Lógico, a gente entende tudo isso, né? Só que não se concebe. Eu não consigo, não aceito. Uma pessoa ficar 3, 4, 5 horas vendo a fila crescer. Eu penso o seguinte, a gente tem que mentalmente se programar para alguma coisa. Olha, eu realmente vou ficar lá trabalhando, não estou pensando em dormir, eu tenho que estar preparado para isso, tenho que ter me preparado dormindo Sim, aí antes. deu Tal. a folga, vai dormir um pouquinho. E aí, por exemplo, como é que eu fazia? Eu olhava, estava esperando, por exemplo, a gente recebia na época o tal do baú, boletim de atendimento de urgência, era uma ficha amarelo. verde. Amarelo era para quem não tinha... Não lembro, era verde. Aí... eu via quantos tinha, daí eu via que eu considerava aquilo como se fosse uma competição comigo mesmo. Olha, eu tenho que terminar isso aqui. Eu não vou agora diminuindo, então eu ficava olhando, agora está diminuindo. Puxa, chegou mais gente, né? Claro que eu não passava por cima daquilo que era necessário. Por exemplo, eu chamava alguém, tinha que fazer uma sutura. Pronto, eu esqueço do resto. Aquilo lá tem que fazer primeiro, o tempo que... eu acho estranho que pessoas, por exemplo, que atendem um determinado paciente, e aí tem que fazer algo do tipo, eu tenho que fazer uma boa antisepsia, eu tenho que fazer uma sutura delicada porque é uma área importante, entende? Ou sempre tem que ser bem feita, né? E aí, não tem eu não ia conseguir dormir sem fazer certinho, entendeu? Como é que eu ia pensar? Olha, tem que pensar assim, que a gente não pode deixar de ter consciência de que o máximo dos máximos foi feito. Eu acho que o princípio é sempre o mesmo, né, doutor? É o respeito. O que você não quer para si, não quer para o outro. Então, se você não quer chegar no hospital e ser negligenciado porque o outro está com sono, você não vai fazer isso com o outro, né? Eu só penso isso. Por favor, não estou generalizando. Sim. A maioria dos médicos dobram, triplicam seus trabalhos. Conheço vários que, meu Deus do céu, quase moram dentro do hospital para poder atender a todos com o mesmo carinho, a mesma atenção. Mas tem alguns que não deveriam fazer medicina, não deveriam fazer nem veterinário. Pois então, aí que eu acho que as coisas deveriam começar, como era antigamente, com dificuldade, com um vestibular difícil. Exato. Com tudo que mostra que a pessoa teve resiliência. Para passar numa faculdade de medicina, precisa suar a camiseta, né? Eu até permito essa oportunidade para fazer uma remensão ao meu pai, que quando eu me formei, ele fez um artigo, eu escrevia no jornal da cidade, e ele falou que todos os filhos que se formaram foram importantes, mas que raro o pai que tem 3 filhos médicos, todos formados em universidades federais. Né? Dificílima. E aí, difícil de entrar, que dirá de sair, né? E o mais interessante, que é a universidade onde eu estudei, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu e minha irmã, nós passamos no mesmo vestibular. O que foi a única vez na história da universidade, com mais de 100 anos, que 2 irmãos passaram juntos no mesmo vestibular. Olha que legal. Então isso é muito interessante, né? Sabe, eu me lembro muito bem... Meu finado marido era vizinho da sua faculdade, fez na Católica. Isso, bem pertinho. Então, daí, uma coisa que me marca muito foi o dia que a gente estava, então, esperando na frente da 0 hora, onde saía o listão, né, para você logo receber, então, a notícia. Era uma farra aquilo, né? E aí, aquele tempo todo sem nem pegar sol, e eu com uma camisa gata, na época, chamando de camisa de física. E aí, peguei um sol, ficou tudo marcado, assim, esperando. Aí, quando saiu, eu me lembro que eu fui no Orelhão e liguei pro meu pai, lá para Sobradinho, onde ele estava, para falar que os dois tínhamos passado, né? E eu disse, pai, fiz a minha parte, eu cumpri a minha função. Que orgulho para esse Porque é muito importante dizer, olha, eu acho que as pessoas têm que ter muita consideração por tudo que os pais fazem pela gente. E a gente poder, de alguma forma, fazer com que eles se retribuírem, eles sentirem orgulho, isso deveria ser um objetivo de vida. Pois é, porque o objetivo da vida dos pais é formar os filhos, entregar os filhos para a vida preparados para sobreviver, porque ultimamente a gente sobrevive, né, doutor Júnior? Verdade. A coisa não está tão fácil assim. É a guerra de foice, né? E quando um filho consegue se estabilizar, né, caminhar, estabilizar hoje em dia está bem difícil, mas pelo menos dizer assim, não, meus pais já fizeram a sua parte, agora cabe a mim. Né? Cabe a mim me virar e depois ajudar eles. É um orgulho para os pais saber que a missão foi cumprida. Exatamente. Né?
fez com que eles pudessem caminhar com suas próprias pernas, né? Exatamente. Tem um episódio que eu gostaria de comentar contigo que eu acho que foi muito relevante, é relevante na minha vida, que a primeira viagem que eu tenho consciência de ter feito, nós estávamos saindo de Sobradinho, ainda eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, e isso é tão marcante que eu não sei se foi exatamente assim, mas eu lembro do fato de que nós paramos num hotel, acho que foi o primeiro hotel que eu fui na vida, era em Vacaria. E aí... Na Serra Gaúcha. eu acho que eu tinha uns 7 anos, aí eu já estava alfabetizado. E aí eu me lembro que minha mãe me passou um papelzinho, que era aquele papel que a gente preenchia no hotel ao ingressar, né? Agora chama de check-in, né? Mas antes não era no computador, no papel, na mão. Daí, tá alfabetizado, agora te vira, né? Aí tá, fui preencher. Aí tinha um lugar, um campo que era para escrever a profissão. Daí eu falei, mãe, qual a minha profissão? Daí ela falou assim, ela me perguntou, respondeu com uma pergunta, o que tu fazes enquanto teus pais estão trabalhando? Eu estudo. Então, tua profissão é estudante. Então, seja... Antigamente a gente colocava profissão estudante, né? Então, seja tão profissional quanto os teus pais são e faça da tua profissão algo que te leve ao sucesso. Que legal. Entendeu? Isso é muito interessante. A gente identificar que nós temos nossa função. A gente ganha casa, comida, roupa lavada e tem que fazer a nossa parte. No Qual mínimo... é a sua função? Eu sou dona de casa, então seja. Faça bem feito. Seja. Faz de conta. Ninguém vai receber uma tarefa mais relevante se não fizer bem aquelas mais simples. É verdade, é verdade. Eu parto do princípio assim, doutor Jonas, eu acho que, por mais simples que seja, o que me compete, se eu fizer direito, eu fiz a minha parte, não é? Sim. Agora, eu recebo isso aqui para lavar. Eu não vou lavar, vou lavar só aqui. Vou deixar baixo, não vou lavar. Isso mesmo. Eu não fiz. Isso mesmo. Eu não fiz. Mas eu fiz a metade. Não, eu não fiz. Era para deixar limpo, não deixei. Não fiz. Esse tipo de personalidade cabe muito bem para médico, porque a gente tem que sempre revisar. Eu me lembro de um professor meu, aquela pergunta que ele deve ter ouvido várias vezes, né? Quantas vezes tem que lavar um abdômen que estava infectado? Né? Não tem um número, 10, 20. Daí ele diz assim, até que a água que saia, tu beberias. Pronto. De tão limpa. Pronto. Muito bom, né? Aí se tu ficou na dúvida, lava de novo, e de novo, e de novo. Não é verdade? Eu acho que tudo na vida é assim. Tudo na vida tem que ser feito com o maior capricho, o maior carinho, a maior dedicação. Porque senão, para que você vai fazer? Né? Fica uma coisa besta, né? Só para explicar, acho que as pessoas, não sei se me fiz entender. Quando a gente abre um abdômen, quando se fazia a céu aberto, e aí tem infecção, tem que lavar, o intestino, né? Os ossos intestinais. Perfuração intestinal, principalmente, tem que lavar. Aquele monte de cocô dentro do abdômen. Isso. E aí lava-se muito. Ou ser específico. Não tem história, vai limpando. Né? E vai gás. E isso, tem que... Qual é a função da instrumentadora? Não é contar o número de gases que ela dá para o cirurgião? Também, mas ele é o responsável final. Ele é o responsável. Mas então, ela está ali para quê? Auxiliar? É auxiliar, doutor? Eu acho que o senhor deixou alguma. Normalmente se faz uma marcação, uma pinça, pendurar, ela botou, daí depois vai tirando. Mas antigamente, quantas e quantas cirurgias a gente ouvia notícias de que, fulano teve um problema... Uma septicemia, porque deixaram um pedaço de gás, até tesoura. Isso. Né? Pinça. Nós somos seres humanos. Erramos. E podemos ser sujeitos a falhas. Mas isso tem que ser uma coisa muito eventual. Mas quando você está lidando com uma vida... Eu acho que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Tem que existir mecanismos de controle. Tem que usar todos os parâmetros. Se existe algo que é botar, por exemplo, uma pinça pendurada num campo cirúrgico para marcar cada número de gás. Alguma coisa tem que ter para, né? São protocolos. Tem que seguir protocolos. Porque ele se mistura, né? Não dá para fazer uma coisa de qualquer jeito. Tem que ser. Porque quando encharca a gás, ela se mistura, tchau. Não sabe mais onde Não vai saber onde está. Se não marcar, cirurgião que está... O problema é que um dia aparece, né? Então, um dia aparece. E aparece da maneira mais complicada possível, né, doutor? Para todo mundo. Bom, quem assistiu o programa passado percebeu que o doutor Jonas já estava aqui esperando para gravar comigo. E aí eu tenho outra roupa assim, viu, gente? Eu não mudei de roupa.
a gente já estava no embalo da gravação. E nós estávamos conversando justamente sobre a colocação de piercings Anestesia. e anestesias e tal. O doutor Jonas fez um questionamento até muito interessante. Porque são observações feitas por prismas diferentes, né, doutor? Sim. Ele como tatuador e o senhor O como médico. médico. Uhum. Então, são contextos diferentes. Ele disse que não faria porque ele acha um desrespeito à tatuagem. O que o senhor pensa a respeito da tatuagem? Da tatuagem ou da anestesia junto à tatuagem? Não, da tatuagem e do procedimento, enfim, com anestésico ou não. Bom, isso é uma questão muito de estética pessoal, né? Eu não sou alguém que isso faria, mas não vejo Mas problema. na questão de saúde, Olha, se ele piercing tiver, nada. não, se tiver em relação à tatuagem, se for seguido todo o ritual em relação à parte de antisepsia, não haver contaminação, não há problema nesse sentido, né? A não ser que a pessoa Sim, tenha algum que tipo esteja de bem feito, alguma né? alergia, algum componente, né? Algum tipo de Voltamos pigmento, ao né? que o seu professor falou, né? Se tudo estiver bem limpo, Bem certinho, né? Mas a questão dos piercing, eu penso um pouco diferente, né? Eu sempre uso como referência aquilo que eu aprendi na faculdade, né? Então, por Lógico. exemplo, e tem coisas que não mudam. O piercing é piercing desde aquela época. Então, é corpo o estranho. que ele diz? O único lugar que pode botar alguma coisa pendurado é nas orelhas, que é algo que não tem maior risco. Você vai botar, por No exemplo, lóbulo, né? isso. Tudo tem relação com o risco-benefício. Então, se a pessoa acha que, por exemplo, quer botar um piercing na língua, aquilo lá vai ficar atritando o tempo todo. Sempre que tu tiver uma área de atrito, vai morrer célula. Quando morre célula, tem que ser reposta por célula. Se a morte for muito rápida e tem que repor rápido, tudo que é feito muito às pressas tende a dar errado. Então pode ser formada uma célula que não é uma célula adequada, por exemplo, aquela célula cancerosa. Cancerígena, né? Então tudo que tem a ver, por exemplo, se uma pessoa tiver um problema num dente, e esse dente fica raspando na boca por muito tempo, pode desenvolver o câncer. É o mesmo mecanismo de um piercing na língua, no lábio, Tudo aquilo que for agressivo. que pode gerar É, atrito, principalmente. é. Né? Então, isso é algo que é fato, né? Se a pessoa quer assumir esse risco, ok. Mas eu acho que isso tem que estar em mente, né? Porque eu conversei com alguns cirurgiões plásticos já, e quando começou essa febre do piercing e tal, né? Porque sempre existiu, mas teve uma época que foi uma loucura. Aqui, no supercílio, né? Aham. É um lugar que contamina com muita facilidade? É porque tem pouca carne? Por que será que dá tanta inflamaçãozinha ali? Olha, é um lugar ricamente vascularizado e que eu acho que tem muito exposto, né? Comum bater ali e pode Eu acho que machucar. a gente- É uma pele muito a gente sensível, mexe muito muito. friável, né? É uma pele muito fácil de romper. É mais frágil do que o nariz, né? Ah, sim. Porque o nariz vai prender numa cartilagem também, né? Também, né? Ali é um pouco delicado. Eu acho que tudo tem que ser pensado. Como eu estava falando antes com O Ivo. o Ivo, né? Antes, essas questões passam por gostos pessoais, mas eu acho que as pessoas, em tudo que a gente pensa ter de gosto, por bom exemplo, eu senso. gosto, por exemplo, de carro cor de laranja. Mas eu sei que esse carro vai ser importante depois eu vendê-lo para comprar outro. Eu não tenho condições de desprezar esse carro para comprar outro, por exemplo. Entende? Ele tem que ter um valor de revenda. E o valor de revenda do carro laranja é bom? Normalmente não. Né? Então, vou pensar nisso. Eu quero, O por exemplo, custo-benefício. isso, eu quero colocar um piercing no nariz e eu trabalho diretamente com a minha imagem. É bem provável que as pessoas vão prestar atenção muito no piercing e não tanto no que está falando. Eu achei Entende? interessante essa sua observação, porque o piercing vai chamar mais atenção. O piercing, o brinco, ou que seja, né? Se colocar no lábio, no nariz, vai chamar mais atenção do que aquilo que você está querendo mostrar, falar. Uma Desvia o foco. mulher palestrante, por exemplo, não vai usar uma argola grande, um brinco, né? Não Ela vai fazer algo deveria, que tenha algo que gere foco nos olhos e na boca, para poder Pra se poder comunicar, chamar a atenção. fazer a expressão facial, tudo aquilo que de alguma maneira é importante na comunicação. Então, é um ônus e um bônus, né? Olha, eu quero isso, mas eu depois não reclamo, posso reclamar que não tenho prestado atenção. Você quer correr o risco. Ou, por exemplo, pessoas que fazem tatuagens, por exemplo, na face inteira e pretendem trabalhar numa profissão que é mais tradicional. Isso pode gerar dificuldades. Mas as pessoas discriminam. Tu sabias que aquele ambiente é um ambiente que não combina muito com isso. Então, Para sabe trabalhar, aquele por difícil? exemplo, num fórum, né? Com o rosto todo tatuado, fica difícil. Isso.
Eu acho. Tem algumas profissões. Cria dificuldades. Isso não é uma questão de ser... De preconceito, não. Não, é de um conceito. É, né? é um pré-conceito. Na verdade, o que acontece é que algumas coisas mudaram, muitas coisas mudaram na sociedade, mas eu acho que a gente não precisa impor para aqueles que estão mais velhos aquilo que a gente pensa, né? Por exemplo, a minha mãe vai, graças a Deus, nesse próximo domingo, completar 91 anos. Né? Que bênção, a minha E vai fazer 93. Nós temos um sobrinho que era sobrinha. Ela tem dificuldade de lidar com isso. Né? Mas quem deveria, na minha opinião, tentar explicar para ela é essa própria pessoa. A própria pessoa. Isso, e não ela não me aceita assim, não, explica, faz a coisa acontecer. Faz ela perceber porque o amor como sempre é que maior. você se sente. E não só mostrar a pessoa é Porque contra. eu, inclusive, quando o Fred veio aqui conversar comigo, a nossa preocupação maior era essa, em mostrar para o pessoal que não é uma questão de opção, é uma condição, né, doutor? As pessoas, às vezes, nascem com um sentimento diferente, né? No caso da sua sobrinha, que é um sobrinho, né? que virou sobrinho. Não sei, eu tenho até um pouco de constrangimento de falar dessa maneira, porque as pessoas podem dizer que é ruim, dizer que virou, mas que ela era. Não, que assumiu, assumiu, eu não sei mais nem como falar isso, porque tem tanto, na verdade. tanto mas nasceu no sexo feminino. Exatamente. Tá, nasceu no sexo feminino e depois descobriu que se identificava mais com o gênero masculino. Ponto. O que a gente está falando é que só se vê isso sobre o ângulo da pessoa que está vivendo isso. Exato. E não dos outros que estão ao redor, que às vezes têm dificuldade, principalmente mais velhos. A avó, por exemplo, vai dizer, meu Deus, mas eu tinha uma netinha, agora eu tenho um neto. Lembra que eles têm projeções, eu queria tanto, sei lá, a festa de 15 anos, eu queria e tal. A gente não pode condenar por causa disso. Agora, cabe a esta pessoa explicar para esse idoso, olha, vovó, eu não era feliz, eu me sentia diferente. Isso, eu te amo. Eu não quero sendo a mesma pessoa. Poxa, pronto. Né? Tão simples, acho que facilitaria um pouco se houvesse essa comunicação. É, isso mesmo. Às vezes a pessoa se fecha. E às vezes não precisa nem ser condição verbal. Pode ser não verbal, simplesmente mostrar que quer estar perto, né? Não, porque às vezes as pessoas se fecham porque não querem ser feridas. Também tem essa possibilidade. E acabam não permitindo a aproximação daqueles que realmente o amam, né? Porque amor, na minha opinião, amor independe de cor, credo, gênero. Amor é amor, né? Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade muito cheia de ativismos. Não precisa tanto sem assim. exageros, né? Eu acho. Sem exageros. Não, muito ativismo. Eu sou viver para lutar sobre transexualismo. Não, isso faz parte da vida dele, mas ele trabalha também, tem que trabalhar, tem que se manter, tem sua família e tudo mais. Não viver só disso, as pessoas ao redor se preocuparem com as coisas comezinhas. Idolatrar e sustentar porque é trans. Não é bem por aí. Me desculpa, mas nós vamos conversar mais sobre isso já, depois do nosso break. Volto já. Paramos para beber uma aguinha e nós estávamos num papo muito sério, que não vou nem dizer mudança, porque a pessoa já nasce daquela maneira, né? Nasceu no sexo feminino, mas não se sentia uma menina, não se identificava com as vontades de uma menina e percebeu que, na realidade, nasceu no corpo errado. Isso tá... estão inventando moda para falar de transexual. Não, ninguém está inventando nada, meu. Se tu não gosta do que é imposto, você tem o direito de viver a sua vida do jeito que você é feliz. Só que também não pode acontecer, né, doutor Jonas? É esta pessoa impor a sua vontade ao resto da sociedade.
Eu acho que o bom senso sempre tem que Tem caber que em caber qualquer nos situação. dois lados, né? Então não é porque você é um trans que eu tenho que aceitar você se pegando com o outro no meio, na minha frente. Não. Como se você for um hétero, eu também não vou aceitar você se pegando com outro na minha frente. Eu acho que respeito é bom e cabe em todos os lugares. Né? Vamos respeitar a individualidade de cada um. Não me interessa do que você gosta de fazer na cama. Não tenho a menor curiosidade de saber. Opa, Não é? exatamente. Você Exatamente o que eu sendo um penso. bom profissional, Toca a vida, né? uma pessoa com valores, uma pessoa que respeita o próximo, o que você faz entre quatro paredes não é problema meu, cara. Claro. Simples assim, né? É respeito. Eu acho que a palavra que está faltando hoje, em vários núcleos, é respeito. Até si próprio. O autorrespeito, né? Eu acho que respeito também é algo que a gente conquista com as nossas condutas, né? Exato. Como tudo na vida, né? Exato. Então, você tem que mostrar que tu é uma pessoa Se que você não é- respeita, você vai ser respeitado. exatamente. A primeira questão é respeitar os outros, Exato. para poder ser respeitado. E Uhum. outro é tu ter autonomia, né? Ninguém é livre se não tiver a sua própria renda, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu tivesse... Poder dizer, eu me Eu sustento, me viro, tal, me eu banco limpo e minhas deu. cuecas e lá, pronto, Ninguém né? tem nada a ver com a minha vida, porque quem paga isso. minhas contas sou eu. Pronto, daí tu vai ter autonomia para poder dizer o que eu quero e Lógico, tal. E não, se tu tá na lógico. casa do pai e da mãe, Você vai ter que se submeter minha às casa, regras, minhas às regras da regras. casa. Pronto, né? Simples assim, né? Deveria ser assim. Fácil, Pronto. não é? Lá em casa era assim, e foi ótimo. Porque daí eu aprendi que boa parte daquilo que eu vivenciei valia a pena continuar. E outros eu achei que podia fazer do Olha, meu jeito. exemplos que eu recebia eram ótimos, né? E me ensinaram a ser gente grande. Agora, tem outras coisas que eu percebi que eu poderia fazer de maneira diferente. Ponto. Mas aí, a partir dali, você tem que ser autossuficiente, bem. Isso mesmo. É isso aí. Porque enquanto você está na casa dos outros, você querer dar as ordens, aí fica difícil, né? Exatamente. É complicado. Como é que é? É o poste mijando no cachorro. Não é? É o que nós estamos vivendo hoje, doutor Jonas. Isso A gente está vendo me assusta e me entristece. Me entristece muito, porque eu já tô sexagenária. Eu sou sexigenária, tá, gente? Mas tem essa geração que está vindo agora. E que mundo é esse? Existe sempre uma tendência das gerações que vão se sucedendo acharem que a próxima não é tão boa. Mas tem alguns marcadores, alguns fatos que são objetivos, né? Que é, por exemplo, a pessoa ter autonomia, sair de casa mais cedo. Quanto mais isso demora, tem alguma coisa errada. Eu acho que aquela história de que tempos difíceis fazem paz e vice-versa, né? Então, eu acho que foi dada muita facilidade, porque as pessoas queriam dar isso para os filhos. Não foi de má vontade. Mas aí deu demais. Ouvi demais da minha geração, assim, eu vou proporcionar aos meus filhos aquilo que eu não pude ter. Isso. Né? Às vezes, aquilo que você não pôde ter foi o que te fortaleceu, o que te fez o que tu é hoje. Isso. O não é necessário, né, doutor? Sim, e o que o Ivo estava falando antes sobre aquela laranja que ele comeu junto com que coisa bonita, com a esposa, né? o quanto que isso gerou um elo entre eles, né? Elo. Então, tudo que a gente constrói juntos, né, faz com que a gente tenha uma identidade. As dificuldades marcam épocas, né? Marcam histórias. E a gente leva aquilo para exemplo de vida para sempre. Então, se não tem história... É vazio, né? O que a gente veio fazer nesse planeta? Aí, o que acontece? Esse monte de adolescentes e jovens que a gente vê completamente perdidos, depressivos. Né? Isso é muito grave. Eles não pediram para ser assim, né? Exato. Mas a gente tem que ajudá-los na medida que eles também aceitem, né? Precisam querer ajuda, né? Precisam querer ajuda para que possam ser ajudados. Exatamente. Não adianta a gente impor também, porque não temos esse direito, né, doutor? Não é só o direito, não vai funcionar. Não, e nem temos o direito de interferir, né? Mas o João Rodrigues, o prefeito de Chapecó, está internando compulsoriamente. Eu até concordo que, em certos momentos, com intervenção da família, obviamente, né? A internação uma maneira de ajudar, porque uma pessoa que está nas drogas, dormindo nas ruas, como a gente vê na Cracolândia, tem condições de discernir se quer ir ou não quer ir? Exatamente isso.
Tem toda a razão. Então, o juiz tem que analisar isso e tomar providência, né? Né? Então, aquela pessoa está doente, está precisando de tratamento. É a mesma coisa que uma pessoa que está com ideação suicida. Ah, não, mas ela tem direito de fazer o que ela quiser. Não, ela não tá. Ela tem que ter Ela não está condições na sua razão. de escolher né? quando estiver bem. É. Aí ela, mas então é a mesma coisa, porque essa forma de suicídio lento, que é a droga, também não deixa de ser um suicídio, Não, ela e está se destruindo. E não se mata sozinho, né, doutor? É, Mata mesmo. toda uma sociedade, né? Isso. Mata a família, mata todo mundo. A míngua. É. Mata a míngua, que é pior, né? Porque você vê no que se... Até teve uma novela da Poderosa aí, há um tempo atrás, onde aparecia a Cracolândia, né? A tristeza que é aquilo ali. A pessoa se transforma num zumbi. Eu, no ano retrasado, o anterior, eu corria a São Silvestre e a gente passou correndo por uma parte onde tinha muita gente nessa situação. Foi assustador. Eu não tinha passado por ali. São zumbis. São zumbis. Muito assustador. Se você assistir Walking Dead, é a mesma coisa. Você está passando na Cracolândia. São todos catatônicos e é uma coisa... Nossa, destruição da alma, né? Muito triste. Bom, nós não viemos aqui para falar de tristeza. Posso te contar uma coisa que eu acho que tu não sabes e que é bem positiva? Fala. Eu acho que todo mundo, né, quando abraça uma profissão, pensa em galgar alguns objetivos, né? Pode ser desde uma viagem, um imóvel, todo mundo tem o que for, né? E eu sempre achei importante colaborar com a sociedade representativamente. Então, já fui presidente da Associação Brusquense de Medicina e já fui diretor da Associação Catarinense de Medicina e fui convidado para participar de uma chapa que foi eleita para o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. E isso tem sido sensacional. Então, acho que aproveitando essa oportunidade para que os médicos que estão ouvindo, os pacientes, entendam que o Conselho exerce uma função muito importante na sociedade. No momento, parte do Conselho Exatamente. Regional. Ah, que bacana. Então, nós orientamos e julgamos os médicos, né? O CRM. E isso tem sido muito gratificante, porque a quantidade de pessoas intelectualmente privilegiadas que eu tenho convivido é algo que é extremamente gratificante. Porque quando a gente conversa com pessoas que sabem mais que a gente, é algo que, para mim, é muito gratificante. Né? Eu estou aprendendo o tempo todo, né? Eu detesto ser o mais inteligente do lugar. Tem uma coisa errada. Eu quero ser mais... porque aí você fala assim, irmão, será que eu estou mesmo num núcleo onde as pessoas são menos inteligentes do que eu? Ou será que eu estou no núcleo de concordinos, né? Que vão dizer sim, para tudo que eu disser. Né? Porque, na realidade, o discutir igualmente é muito gratificante, gostoso, você cresce, você leva informações e recebe informações, é muito mais legal. Porque a gente tem, pelo menos eu tinha, acho que a maior parte das pessoas também tem, uma visão do serviço público com algo negativo, com coisas ruins, né? E sem comprometimento, sem alguém que faça aquilo com amor, com uma grande dedicação. Mas no caso do CRM, eu tenho tido uma experiência sensacional de ver que o quanto que as pessoas se dedicam lá dentro, né? E muito mais eu tenho visto dos próprios médicos, né? Que são conselheiros, mas claro, de todos os outros servidores, porque sozinho ninguém faz nada. Lógico. Mas é um nível de respeito, né, com a sociedade, com os médicos, buscando aquilo que é o correto, dentro daquilo que a lei prevê. Né? Agora vamos falar um pouquinho do CRM, então. Quanto tempo eu tenho aí para eu falar? Tem 15 minutos. Ah, dá tempo. A função dentro do CRM é julgar os médicos? Não. É julgar atitudes que são denunciadas, é isso? Chega a denúncia para você... Aí você vai averiguar. Da seguinte maneira, existe a corregedoria, que é o primeiro órgão, então. é o primeiro que recebe as denúncias, né? Tá. Aí ele vai analisar se existe algo relacionado ao ato médico. Por exemplo, digamos que um vizinho tenha discutido com outro, e um deles é médico, mas eles discutiram no muro entre as duas casas. Isso não é um ato médico. Exato. Então não tem porque uma discussão entre vizinhos e não entre profissionais. Não foi utilizando a profissão para aquilo.
né, naquele momento. Então, A não ser que quando esse vizinho cai no pronto-socorro, ele não atende. também é outra história. Então, quando existe algo que tem relação com o ato médico, um preceito legal, é obrigado a se abrir uma sindicância para poder analisar Certo. se aquela denúncia tem algum fundamento. Aí vai ser definido pelo corregedor, ou a pessoa da corregedoria vai Por decidir omissão alguém, ou por erro vai clínico. decidir alguém para ser o sindicante. Certo. Então, a segunda fase. Primeiro, a corregedoria define se é algo de ato Se médico. existe realmente o fundamento. Se existe uma mínima lógica. Aí depois vai o sindicante vai analisar tudo que foi descrito e vai levar para a Câmara Ética uma posição dele, do resumo daquilo, se acha Seria o que... relator. se existe... Não, o relator é depois. Ah, e depois ainda? Então, o sindicante ele vai identificar se existem indícios de alguma falta ética. Certo. Então, olha, dessa falta ética ele tem que dizer quais os artigos do Código de Ética Médica que, eventualmente, ele pode ter cometido uma falha, né? E aí, um grupo de médicos vai se reunir, vai analisar isso e vai decidir, né, se vai ou não passar adiante. Porque aí que vai definir fazer um processo. Entendi. Ainda não é processo. Né? Aí, se for definido para o processo, aí vem outro sindicante, outro conselheiro, que vai ser o instrutor. Ele vai ouvir as partes envolvidas, denunciante, denunciado, testemunhas. Aí, depois de tudo isso está pronto, passa para o relator, que vai ler a sindicância, vai ler todos os depoimentos e vai criar um voto. Ou vai, daí, numa outra reunião com outros Vai fazer um relatório do e aí todos vão ler. do apurado. Na verdade, ele vai ler isso e na presença dos advogados, das partes envolvidas, né? Denunciante, denunciado. E aí vai ser o julgamento. Ele vai dar a opinião dele, que é a pessoa que mais estudou aquele caso. Mas não significa que os outros colegas têm que concordar. Tanto no fato de ser ou não culpado, né? Como também qual é a penalidade que foi definida. Então, é bem correto, bem cheio de... Até você falou várias vezes aí em ética, está tão difícil a gente ver ética ultimamente em qualquer profissão, né? Pois é, isso é assustador Eu até brinquei triste. aqui com o Dr. Anderson, numa entrevista, eu disse pra ele, não existe a cadeira de ética do advogado, né? Ainda existe a cadeira de ética no direito, porque, meu Deus, né? A última coisa que a gente está vendo é ética. É muito triste, né? Tem várias definições de ética. Uma que eu gosto muito é que diz que aquilo que tu... Ética é aquilo que tu faria mesmo na frente da tua mãe. Entende? Porque é algo que não envergonharia ela. Não envergonha ninguém, É. né? Quando tu comete um ato, não vou nem dizer ilícito, porque às vezes antiético não é ilícito, né? Que você diz assim, eu nem quero que os outros saibam, então é porque não é legal. Dentro da profissão é um ilícito, pode ser um ilícito ético. Pode e aí ser tem que ser apurado, pode né? até ser, Não, mas às vezes é uma falha ética que não... Social. Né? Uhum. É isso aí, faz sentido. E nessa sociedade que nós estamos vivendo, como tu dissesse, o poste mijando no cachorro, tá difícil o negócio, tá difícil. As pessoas estão perdendo muito em sei lá, se afastarem umas das outras. Parece que o mundo está muito virtual, né, doutor? Pois é, eu sou de uma geração analógica, né? Então, meus reflexos são diferentes. É diferente. Tudo aquilo, inclusive, que é considerado intuitivo, para mim, não é tão intuitivo. Deveriam chamar pessoas da minha geração para dizer, parte desse ponto e ver se tu consegue chegar lá. Porque as pessoas que têm um pensamento diferente chegam lá, mas às vezes eu não chego. E dizem que aquilo é intuitivo. Então, a minha intuição não é daquele jeito. Então, a gente tem uma visão analógica. Claro que a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Como tudo. Mas se eu fosse escolher, eu gostei de ter nascido nessa época. E a gente está vivendo um momento de transição muito interessante, né? A gente está falando sobre a minha mãe, que vai completar 101 anos, né? Um beijo para minha mãe, que ela já vai ter feito 101. 101? Não, desculpa, 91, perdão. Você falou 91, eu falei, não, agora eu pirei, né? Mas vai chegar lá. Se Deus quiser. Vai chegar, vai sim. Então, que ela passou por uma jornada dela, ou está passando, desde uma época que para ouvir rádio era difícil. Meu Deus! Em Sobradinho, era aquele barulho para conseguir ouvir um rádio. E né? veja só, aí depois, uma pessoa de 90 anos, tudo que ela vivenciou de evolução. Em tão pouco tempo. Nunca aconteceu na história do mundo, né?
algo tão rápido assim. Rádio, tanto- televisão, do telegrama para telex, do telex para e-mail, para, meu Deus, para WhatsApp. Hoje você consegue mandar uma mensagem para alguém por telegrama? Não, acho Ou que não por existe. Não. carta? Fonograma. Ou por carta escrita? Carta, acho que sim. Demora pra cacete. Isso. Chegar Mais ainda do que antes. Acho que mais do que antes até. Né? É. Hoje você manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. Uhum. E nunca que uma pessoa de 90 anos imaginaria chegar numa época onde as coisas fossem tão rápidas. Eu faço uma comparação sempre dos meus pais, considerando a barata e o dinossauro. Né? O meu pai era dinossauro, minha mãe, barata. Né? Não por a questão do animal em si. Não é isso. É o seguinte, os dois são da mesma época. A barata e o dinossauro viveram o mesmo período. Só que os dinossauros se extinguiram porque não se adaptaram. E as baratas até hoje estão aí. E vão continuar. Do mesmo jeito que elas existiam na época dos dinossauros, elas estão aí. Do mesmo aspecto físico e tudo mais. E vão continuar, então, porque elas tinham capacidade explode adaptativa. bomba, vai bomba, sai bomba e as bichas estão lá. Então, o meu pai não se adaptou a isso. Então, chegou um momento da vida dele que ele já não estava conectado com a sociedade. E aí ele se deprimiu, uma pessoa que eu nunca tinha visto ele como alguém depressivo, e se isolou. Uma pessoa que estudou tanto. Depois, aos 80 anos, ele resolveu se aposentar. Na verdade, a gente falou que ele não tinha mais condições de continuar tocando o negócio dele, porque ele não aceitava nem computador no negócio. A farmácia que ele tinha já estava virando prejuízo. Então não ia conseguir por muito tempo segurar isso. O pai também não aceitou, não. E aí ele se isolou de tudo e acabou. A gente deu computador para ele, porque ele gostava muito de escrever, e não quis o computador, continuava com a Olivetti linha 98 dele. E aí depois as coisas não iam mais adiante. Né? E a minha mãe, logo depois da separação, eu mostrei ela para a internet e consegui convencê-la. No início até foi assustador, porque ela não dormia mais quando ela descobriu a internet. E mais recentemente eu comprei um celular para ela e contratei um personal tech para ensinar ela a usar, porque ela tinha muita resistência com o celular. E hoje ela faz muito mais do que eu com o celular. Minha mãe também teve resistência com o celular pelo tamanho. Mas ela com o tablet se adaptou perfeitamente. Ela faz figurinhas, a minha mãe faz muita coisa que eu não sei fazer. E é tão gostoso. E é excelente, porque ela continua em contato com as pessoas com mais facilidade, né? É tão gostoso da gente ver como é que uma geração que passou por tantas transformações se adapta, né, a essa coisinha que a gente não vive mais sem, Isso né? é resiliência em nível máximo, eu acho. Eu acho. Não é tão simples quanto as pessoas mais jovens pensam. Nossa, porque hoje as crianças nascem já com o celularzinho na mão, vendo a galinha pintadinha, assistindo não sei o quê. Nem deveriam nesse momento, né? Não deveriam, mas já estão, né? Você vai em qualquer restaurante, você vê que tá lá pai, mãe, a criança com o celularzinho na mão para ficar quieta, né? Tá ali. Aliás, sobre essa questão, acho que tão interessante sobre a questão das telas e das questões relacionadas à motricidade e algumas dificuldades que as crianças têm desenvolvido por causa dessas situações diferentes. A minha professora de educação física, eu prefiro chamar ela de professora do que personal. Sim. E ela mesmo, ela não se chama de educadora física, ela é professora de educação física. E ela tem também uma empresa, agora uma clínica, lá em São João Batista, junto com a irmã dela, que é sócia e que fonoaudióloga, que trata justamente dessas questões relacionadas ao desenvolvimento das crianças. Tem muita criança com dificuldades, com autismo, principalmente relacionadas a algumas doenças que surgiram, né, durante esse transcurso todo, nesse século. E aí eu acho que ela pode ser muito interessante conversar com ela aqui. Eu acho muito legal, porque nós temos tido muitos diagnósticos de autismo, muito seguidos, né, de crianças que no meu tempo, no teu, tu que é muito mais novo que eu, mas no meu tempo, no teu tempo, seriam crianças levadas. Crianças... Eu hoje, se eu fosse, se nascesse hoje, eu era considerado criança hiperativa totalmente, né? Pelo mínimo hiperativa. Eu ia estar cheio de Ritalina hoje. Pois é. Porque na época diziam que eu tinha o bicho carpinteiro. Então. Agora né? É hiperatividade. Não te dá uma sossega, Leão, já aí, moleque. Eu era daquelas pessoas que eu ficava na aula, não conseguia ficar parado. Me enchia o tempo todo. E quando eu chegava em casa, eu tinha que ler tudo de novo para aprender. E o que faziam as professoras da época, quando as crianças não ficavam paradas? Mandava apagar quadro, mandava buscar giz na outra sala, usavam de um pouquinho
da inteligência, da percepção que o professor tem. Que é impressionante, né? É uma coisa louca, né? E fulano, vai levar o lixo para mim. Fulano, não era? Antigamente era assim que lidava com o hiperativo dentro da sala de aula. Hoje não, hoje chama a mãe, manda levar no psicólogo, dá Ritalina, dá não sei o quê. Claro, existem coisas que são necessárias mesmo, né? Não, eu não digo o que eu acho que ele não pode é pegar e achar que dopando a criança resolveu. Lógico, mas eu acho que junto com a medicação tem que haver todo um outro trabalho. Ah, mas nem todas as mães têm condições financeiras para isso. Mas tem instituições que oferecem gratuitamente, né, Júnior? Sim. Então, eu acho que é uma questão de informação. Isso é muito importante. Né? E procurar aquilo que Procurar existe, que informação. possa efetivamente ajudar. Às vezes é mais fácil dar Ritalina. Exatamente. Às vezes é mais fácil dar um tablet, às vezes Não é? deixar o celular, né? E tudo que é mais fácil, cobra depois o preço. Exato, como o doutor Humberto também aqui no programa já conversou. Nós estamos pagando o preço de uma geração que não sabe dizer não. E o não é importante. Essa mesma pessoa que eu citei, essa professora, Regina, ela disse uma vez algo que me chamou muita atenção, que a função dela e do Fernando, o marido dela, era dificultar a vida do filho. Interessante, né? Porque as dificuldades a vida oferece. Ele tem que criar dificuldade para poder... Para você superá-las. Isso mesmo. Né? É engraçado, né? Porque se tudo vem muito fácil, quando você encontra uma dificuldade, você entra em depressão. Mas é um contraponto, né? Porque, como tu falou, os pais querem dar aquilo para os filhos que não receberam. Mas agora a gente sabe que não é por é o momento de gerar dificuldades, porque está tudo muito fácil. Não é por mal. A gente sabe que não é por mal, é por excesso de amor. Mas o amor também está no dizer não. Né? Exatamente. De mostrar que a vida não é feita de sim. Exatamente. Pode vir, neném, tá tudo fácil. Pura verdade. Não é geleinha, né? A vida não é gelatina. Como é que é? Doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. Doutor Jonas, a gente poderia ficar aqui? Poderia. Né? Seria muito agradável. Horas, devagar. Aliás, porque faz muito tempo que a gente não conversa assim, né? Verdade, faz tempo, né? A gente se encontra, nos encontramos domingo passado, na Festa Itália, que estava espetacular. Muito boa. Muito bom. Só que ele estava saindo, eu estava chegando. Isso. Mas estava tudo muito gostoso, muito bonito. Bem organizado, né? Parabéns, Blumenau. Mais uma vez. E do lado das orquídeas também estava muito legal. Nas orquídeas eu não tive tempo de entrar, porque começou a esfriar muito, eu vim embora. Mas a Festa Itália estava muito bonita. Canções maravilhosas. Parabéns a Blumenau, parabéns à organização das festas de Blumenau, porque estavam espetaculares. O doutor Jonas estava lá com a esposa. Isso mesmo. Beijo para minha esposa, Luana, te amo muito. Querida, eu perguntei para ela assim, qual é a tua profissão, esposa? Adorei. Adorei. Que bom que ela disse isso, né? Disse. O negócio dela é cuidar do Joninha. Né? E bota cuidar bem nisso. Tá certíssima ela. Não vamos fazer propaganda do Joninha, não, que nem disse a Ana. Vou fazer propaganda de mercadoria minha, não, ó. Certo. Verdade. Jonas, desculpa a tosse, mas essa gripe que não me abandonou ainda. Eu já disse para tu me consultar comigo, mas... Está à disposição sempre. Eu sei que você está sempre disposto, mas não ia ter jeito, né? É cama, chá. Tem doenças que são autolimitadas, ou seja, elas têm um curso natural da doença. Então, a gente tem que deixar passar. Tem... Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Doutor Jonas, gratidão pela sua presença. Vamos convidar outras vezes para a gente dar continuidade a esse nosso papo. E vamos falar... indicar o pessoal para ir na Consumed? Isso, muito obrigado. A Consumed é uma clínica de ensino e trabalho que está há em torno de 27 anos desde que eu cheguei aqui, em Brusque, atendendo as empresas, né, e seus funcionários, obviamente, né, fazendo Você faz admissional, né? Não apenas aquilo que é obrigação, não apenas os laudos e programas, mas também o atendimento clínico como sendo um ambulatório compartilhado por várias empresas. Isso é muito mais barato para a empresa e ela tem condições de dar esse tipo de diferencial para os seus funcionários e também ter um melhor controle da saúde dos funcionários. Não controle no sentido de coação ou coerção, mas sim de existir um lugar onde pode centralizar as informações e aí, com isso, dar um atendimento mais apropriado para o paciente. E a Consumed tem que especialidades? Na verdade, ela tem de medicina do trabalho e tem também médico clínico que faz o atendimento, né? E quando há necessidade de algum profissional especialista, a gente encaminha para os nossos parceiros que fazem alguns descontos também, né? Que legal. Consumed fica aqui em Brusque,
Na galeria, agora quero ver você repetir. Na galeria Gestafthaus, falei certo? Não, Geschäfthaus. É Geschäft? É o centro comercial Geschäfthaus. Ah, não é Gestalt. É Geschäfthaus. Misericórdia, eu um dia vou aprender, mas isso dá um nó na língua da gente que depois você tem que procurar um médico. É isso aí. E bem no meinho, né? Da galeria. Isso mesmo. Facinho de estacionar, estacionamento próprio. Muito bacana o atendimento. Agendado, né? Ligou, Isso mesmo. agendou. Isso mesmo. E as empresas que são nossos clientes, elas entram diretamente no nosso site e fazem os agendamentos. E a gente tem normalmente 2 a 3 meses de Mas se eu atendimento. não faço parte de nenhuma empresa, eu posso ir lá? Pode sim. Posso ir lá me consultar? É uma clínica como qualquer outra que marca um horário. Tem e atende. convênios? Tem, quase todos. Ah, que ótimo. Então, olha aí, é só procurar, né? Fala assim, eu vi lá no programa da Rosana. Vou lá Isso. conversar com o Dr. Jonas, que eu tenho certeza que ele vai dar uma atenção especial, vai encaixar, mesmo que não tenha horarinho, ele vai dar uma Isso. encaixadinha. Na hora do meio-dia, depois do Ele não expediente. dorme, ele atende. Não tem problema. Não vai dormir de noite, É, fica porque mais senão- tarde. é que se eu não atender, daí eu não vou dormir mesmo. Aí Porque eu que ficar você não preocupado. dorme. Jonas, muito obrigada, Tá muito obrigada mesmo pelo teu carinho, pela tua atenção e pela tua disponibilidade. Eu que agradeço Teve, né? muito a oportunidade de conversar contigo, sempre é muito agradável. A oportunidade de fazer com que as pessoas me conheçam um pouco melhor, porque há tanto tempo eu estou aqui na cidade e muita gente não sabe desses detalhes, né? Então Exatamente. esse programa também tem essa virtude de fazer com que pessoas que as pessoas que muitas são conhecidas do dia a dia, mas não conhecem um pouco da história da vida da pessoa. Essa é uma oportunidade muito rara e muito importante. E é muito gostoso para a gente, que mesmo que a gente... Né, eu conheço o Dr. Jonas há tanto tempo e muita coisa da vida dele eu não sabia. Né? Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para ti, para tua equipe, para vocês fazerem, de repente, um dia um podcast externa lá no meu sítio, em Guabiruba, Opa, lá no Morro São vamos. José. Tem uma paisagem sensacional. Eu acho que pode ser bacana fazer algo diferente assim. Legal. Já tá, vamos combinar. Claro. Já tá, olha, já sabe que nós vamos lá para o sítio de Guabiruba, vocês vão conhecer Guabiruba, que é uma cidade alemã gostosíssima. Isso né? mesmo. E fria também. Pois é, agora deve estar bem friozinho lá. Aonde é teu sítio, Lajado? É na Valência Alta. Eu já me deu até arrepio nas coisas. Aí tu sobes o São José, onde o pessoal voa de parapente, do lado é a minha casa. Ah, que legal. Então a gente tem um desnível enorme, dá 311 metros ali, e dá para ver a paisagem toda, dá para enxergar o Montesa aqui. Lá é mais ou menos 3 graus abaixo da temperatura aqui embaixo. Daqui de baixo. Se nós estamos aqui embaixo com uma sensação térmica de 4 graus, quero nem pensar. Eu já fui uma vez lá. Lembra aquela vez que nevou em Guabiruba? Sim. Um dia depois eu fui para lá, esperando que nevasse de novo. Não nevou, mas às tinha 11... nevado ali na tudo. Nevou lá também. Mas aí naquela noite, 11 da noite, estava menos 6. Acho que essa noite vai ser terrível. Vamos ver. Senhores, muito obrigada por me receber na sua casa. Muito obrigada por confiar no trabalho da gente. Continua me seguindo. Segue lá, faz comentário, fala, não gostei, gostaria que você perguntasse tal coisa, quero saber sobre tal assunto, aí a gente vai atrás, tá bom? Semana que vem eu tô aqui, pedindo permissão para entrar na tua casa outra vez. Até lá. Obrigado. Bom...